Estamos aqui nesse fim de tarde de domingo para comentar um livro muito interessante sobre José Bonifácio, escrito por Meire Del Priore. O livro escrito por Meire Del Priore sobre o homem José Bonifácio. O título do livro é As Vidas de José Bonifácio. É difícil falar, e eu acho que foi até difícil para a pesquisadora falar em José Bonifácio, quando se tem já dogmas construídos sobre José Bonifácio ao longo da historiografia brasileira, aonde José Bonifácio aparece como um patriarca da independência, um paladino da independência, aparece como mentor da independência, aparece como o professor, a pessoa que vai tomar conta do imperador Pedro II na ausência do pai, quando o pai viaja para Portugal e deixa a criança Pedro II, o imperador Pedro, sob a custódia de José Bonifácio, para que ele fosse educado junto com as suas irmãs a partir de José Bonifácio. As Vidas de José Bonifácio é um livro com muitas, eu diria que com muitas peles, com muitas capas. Então você vai encontrar o José Bonifácio, que vem da aristocracia paulista, que sai da capital paulista, que busca a corte portuguesa, que vai para Portugal, que vai aprender ciências naturais, que vai aprender direito, que sai pelo mundo, que atravessa outros países, a Escandinávia, a Inglaterra, em busca de conhecimento no campo das ciências naturais. José Bonifácio que retorna para Portugal, José Bonifácio que se torna funcionário público, José Bonifácio que percebe que por não ter um título aristocrático, por não ter nem o condão, nem o título de fidalgo da corte, não consegue se sobressair. José Bonifácio que percebe as intrigas dentro do Estado de Portugal, as intrigas dentro da formação do Estado brasileiro, que sabe que é competente, que sabe que tem conhecimento elaborado, que tem visão de mundo elaborada, e que vê outras pessoas subirem, irem para cargos, ocupar cargos importantes, só por amizade, só porque se tornaram capachos de pessoas influentes. O José Bonifácio que viu administradores dentro do Estado que não sabem governar a sua cozinha, mas querem governar o mundo inteiro. Então, esse José Bonifácio, que conduziu, que ajudou na condução do destino do Brasil, esse José Bonifácio, que horas é perseguido, que vai para o degredo, que tem que sair de dentro do Brasil por conta da corrupção política, por conta da contaminação política, que conhecia de perto o imperador, conhecia suas fragilidades, conhecia
a mediocridade também do imperador, via que tanto ele era um homem que tinha capacidade de condução, de transformação, mas que também tinha um comportamento medíocre quando escutava o lado mais podre da política, quando estava acoloiado com pessoas que não sabiam administrar. José Bonifácio, que foi o apoio de Leopoldina na época da condução da independência, até mesmo que influenciou Leopoldina a assinar o decreto de separação do Brasil de Portugal, é o mesmo José Bonifácio que o imperador obriga a sair do Brasil. É o mesmo José Bonifácio que é humilhado, que alguém puxa seu tapete e que retorna para cuidar do filho do próprio imperador, quando esse imperador tem que sair do Brasil de volta a Portugal para lutar pelo trono para sua filha, Dona Maria da Glória. Então, esse texto romanceado, é um romance, ele é romanceado, mas ao mesmo tempo ele tem detalhes que mostram um outro José Bonifácio. O José Bonifácio, homem, com intrigas, com mal-estar. O José Bonifácio, cientista. O José Bonifácio, aluno, que reconhece que a própria universidade onde ele estuda em Portugal, que o próprio Portugal, que a própria administração de Portugal é algo, não é, ultrapassado, que o saber dos professores portugueses não é um saber genuinamente científico, que há uma contaminação enorme na cátedra. Esse José Bonifácio, que vê as lacunas da universidade portuguesa, que mostra que ela não é a melhor universidade, que os professores não são os melhores, mas que ele se diploma nas ciências naturais, mas que ele vai ter o título de doutor muito cedo, com tese publicada. Ele vai estudar também o direito, as leis, que sai de Portugal em busca de conhecimento sistematizado, de pesquisa, em busca de saberes. Vai para a Escandinávia, vai para a Inglaterra, passa a fazer parte das grandes academias e que retorna para ser funcionário público. Então a vida de José Bonifácio não é tão fácil, e para chegar a paladino da independência, ele sofreu, teve muitos contratempos, perseguições. Em um Brasil do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, em um Brasil extremamente complicado, confuso. Vejam bem, é interessante a leitura desse livro, não é? Que por trás do mito de José Bonifácio, eu encontro um ser humano com lacunas, com desejos, com raiva, com decepções porque viam os babões, os puxa-sacos subirem em detrimento dele, que não tinha titulação e que não fazia rapapés. Não deixem de ler o texto sobre José Bonifácio para entender
a trajetória do homem por trás dessa construção mítica. Essa construção mítica de uma história de mitos e heróis que não mostram a genialidade, não mostram o saber original daquela criatura. O livro foi dividido em capítulos. Então temos a primeira parte, que é o rumo de José Bonifácio, do seu lugar, do seu ninho, que é São Paulo, para a capital de Portugal, e depois o retorno, né? As suas melancolias, os ventos das mudanças. Por que mudanças? Mudanças porque a Europa passou pelo período napoleônico. Mudanças porque Dom João VI, atrelado aos ingleses, vai para o Brasil, governar o Portugal do Brasil. Mudanças porque Dom João VI retorna do Brasil para Portugal. Mudanças porque o garoto, o príncipe regente e a princesa estão administrando o Brasil. E o próprio modo de produção convoca a uma modificação administrativa. O próprio sistema de produção leva a uma transformação e a criação do Estado brasileiro, de um Estado brasileiro difícil por conta de tantas províncias, de um José Bonifácio dentro da política, com uma vida tanto infernal como uma vida celestial. Então, eu desejo que vocês leiam da primeira à última lauda e extraiam grandes conclusões.